acho que felicidade é o resumo desse projeto. Felipe Sena é um daqueles prodígios da natureza que você encontra na vida, se encontrar dois é muito. Então é uma pessoa muito dotada musicalmente e muito rápida e muito competente e é uma sorte, realmente, né? Boa noite, chegamos. Boa noite. Muito bem. Bem-vindos. Fazemos a estreia desse repertório bacané. Mais uma vez, obrigado a todos pela vontade, pelo empenho, pela paciência, pela disposição. 10 dias lindos de trabalho que tivemos até aqui. Não vamos deixar essa peteca cair, por favor. Agora mais do que nunca. Então o que faremos agora é o seguinte: passaremos nós, orquestra, passamos com os solistas para que uns entendam os outros, conferimos com a equipe de gravação se está tudo ok. Se tocarmos lindamente já desde agora, certamente antes das 7 estaremos comendo lanchinhos. Ok? Maré. Nós já tocamos juntos quando ele era menor de idade, eu acho. E de lá para cá ele viajou muito e fez muitos cursos no exterior. Ele é um excelente arranjador e compositor, e pianista, e cozinheiro, e bailarino. Eu conheci o Felipe, a gente dançava muito num lugar chamado Conexão Caribe. A gente era um casal salseiro. Até hoje a gente dança. Cartas Brasileiras foi gravado em 2005. Na época o Felipe fez piano no Choro da Chuva, que é uma das músicas que a gente vai tocar aqui. E aí o Felipe foi morar fora do Brasil, a gente ficou um tempo sem se ver, mas a amizade continua. Áreas de bolero, eu compus ouvindo muito Luiz Miguel, eu acho. E aí eu falei, eu também quero fazer um bolero. Mas aí, para não dizer para as pessoas, olha, isso aqui é um bolero, porque, sei lá, se eu sei fazer bolero, ele ficou com ares de bolero, assim, sabe? Uma coisa próxima do bolero, sem querer invadir a praia de ninguém.
versão sinfônica do Ares de Bolero é sensacional, porque ela ganhou em corpo, em expressão, em emoção, em tudo, né? E ela tem os truques do arranjador, que eu acho sensacional, do Felipe, que é a coisa de como fazer brilhar um solista, entendeu? Você fica ali com cama, mesa e banho para ser feliz. A Leia foi responsável por me jogar na roda desse nível altíssimo de instrumentistas que a gente tem. Ela me ligou um dia, ela falou, eu tô pensando em montar esse grupo, você não quer tocar piano nele? Não, Freire! Eu, cara de pau pra caramba, fui lá e a gente se divertiu bastante. O Milton é o responsável por eu ter querido tocar música brasileira quando eu estava assim na adolescência. Então é muito emocionante. E por tudo que ele representa, pela competência, pela qualidade, enfim, que se estende a todos os outros solistas que estão no palco, né? Léa Freire tocando, assim, de uma naturalidade, um domínio do discurso musical em todas as frases que acontecem ali.
impressionante e uma generosidade muito grande com todo mundo que está ao redor, o que também não é necessariamente a regra para instrumentistas desse gabarito, né? O Vinícius é um dos percussionistas mais bacanas para trabalhar assim na face da terra. Ele tem as duas linguagens. Ele está acostumado a tocar com orquestra, ele consegue tocar com a regência sem nenhum problema. Ele responde imediatamente a tudo, não tem que falar nada duas vezes e toca tudo com swing. É uma pessoa maravilhosa para trabalhar. E o Peron, que chegou comendo o instrumento com garfo e faca e a gente olha e fala, bom, sobrou alguma coisa, né? Para alguém não sobra nada. Então também escuta tudo, compra todas as ondas, toca, resolve e está estreando com orquestra hoje. Então também é muito emocionante, a primeira vez que ele vai tocar com um grupo orquestral, com uma sinfônica e está todo feliz. Eu acho que felicidade é o resumo desse projeto, né? Tá todo mundo muito contente, muito realizado, é uma excelente ideia essa do diálogo entre as linguagens. E é muito gostoso realizar quando os músicos têm esse gabarito e essa vontade de fazer a música. É mais importante do que a hora, é mais importante do que a quantidade de nota ou do que a dificuldade ou a facilidade. É fazer isso resultar numa música que faça jus às ideias incríveis da Lefred.